A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, canal Crescendo em Cristo, Pastor Jorge, mais uma vez com vocês, né? Eu estou em fase de construção, né? Em obras, né? E também estou fazendo obras espirituais e físicas, e eu também estou em obra, e por isso que eu estou demorando para gravar um vídeo ou outro, né? Porque a obra ela é aprendida, dela é praticada e é ensinada, né? Esdras 7:10. Esdras veio com o coração preparado para aprender a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor, né? E Deus tem tocado fortemente no meu coração esses últimos dias sobre falar, a partir do momento que eu estou fazendo uma peça de construção e para minha esposa, um quarto lá, um negócio lá para ela, onde vai fazer uma pecinha para ela lá, para ela poder fazer um ofício dela lá, e mexendo com a construção, com as coisas assim. Deus colocou muito no meu coração como é um processo. Isso não é, às vezes a gente quer que seja do dia para noite, mas não é do dia para noite. É um processo que é bem árduo até, vamos falar assim. Necessita de materiais, de instrumentos de precisão, para que a gente possa estar construindo de acordo com o que foi planejado, né? E na palavra do Senhor, Deus tem colocado no meu coração sobre a tradição dos anciãos, lá em Marcos capítulo 7. Porque lá eles lavavam as mãos e tal, e, e, e vieram a inquirir de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque que ele e os discípulos não lavavam a mão antes de comer, em relação à purificação e essas coisas. E o Senhor Jesus Cristo vem e traz uma realidade para eles, de que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai pela boca e vem do coração que contamina o homem. Ele traz essa direção para eles lá, e é muito rema isso, é muito forte isso, porque ele fala assim, uma hora ele fala assim, vós invalidais o mandamento de Deus por conta da tradição, né? Então seria fácil se só pegasse no externo, lavasse a mão e estava tudo certo. Se lavasse, estava limpo já, organizado. Mas Jesus vem falando que é mais profundo isso, né? E vamos ver lá, Marcos, no livro de Marcos, né? No capítulo 7. Deixa eu ver aqui, está Mateus, Marcos capítulo 7. Versículo 9 ali, vai falar assim: disse-lhes ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, né? E daí, no versículo 9 ele fala isso. Daí ele vem ali no 13, ele fala assim: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes, também muitas outras coisas semelhantes a essa, né? E também muitas outras coisas semelhantes a essas, semelhantes fazeis, né? Semelhantes às quais eles faziam ali do Corban e tal, né? Em relação à oferta do Senhor ali, que só que era dos pais e tal, mas por causa de uma tradição eles invalidavam esse mandamento de Deus, e daí ele vem falando assim, ó: se alguém tiver a ouvir, ouça. Antes, no 14, ele fala assim: e chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é o que contamina, né? Então Jesus teve um embate com os fariseus, com os ali, no versículo 1 vai falar assim: foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, né? Os anciões, a galera ali que entendido da Torá, da Bíblia ali, e vieram ter com isso, né? Eles falaram assim, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, né?
pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, né? E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos, de bronze. Então tudo isso veio lá pela tradição lá, e eles tinham esse proceder. Mas Jesus vem ali e ele vem repreender Jesus aí por conta dos discípulos e do Senhor Jesus, que eles não faziam isso, né? E o Senhor Jesus fala que por conta das tradições eles acabam invalidando alguns mandamentos do Senhor. E daí depois Jesus fala com a multidão, né? Primeiro ele se refere com os escribas e fariseus, depois ele vem falando ali, ó, deixa eu ver aqui no qual versículo que é que ele fala com a multidão. No 9, no 14, fala assim: e chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos, e entendei, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é o que contamina. Aí ele fala isso para a multidão. Depois ele vai pegar os discípulos em particular. Então são 3 classes de pessoas, né? Os religiosos que ali estavam, os escribas, os fariseus, né? Que se importavam em guardar a lei e as coisas, né? E juntamente com as tradições. Daí a multidão e os discípulos, ele vai falar agora, né? Os discípulos ele fala assim: depois quando deixou a multidão, no 17, e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Respondeu-lhes ele: assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Assim declarou por todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem, isto é o que contamina, pois é do interior do coração do homem que procedem os maus pensamentos. Olha a gama de coisas que vem agora: os maus pensamentos, as prostituições, furtos, homicídios, adultério, cobiça, a maldade, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a sabedoria, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Então ele vai trazendo um profundo ali de que é mais embaixo o buraco, né? É mais difícil do que aparenta, porque é no coração do homem, não é só o externo, né? Por exemplo, nós vamos nos cultos, né? Na igreja, no templo de pedra que a gente chama de igreja, né? Que é a reunião dos santos que estão lá, né? Que é uma bênção. E muitos acreditam que fiz a minha parte, já me purifiquei, já estou legal, estou com Deus, tal, tudo, né? Como os fariseus lá, guardando as tradições dos anciãos, acreditando que fazendo aquilo estava tudo legalizado já. Mas Jesus traz um profundo maior. Ele fala que procedem muitas coisas do coração, e isso é diuturnamente. Então vai ser necessário, não só naquela hora e meia, que é a duração do culto, que a gente está lá, parece um santo lá, que coisa mais linda de ver todos, né? Não tem problema nenhum, são as coisas mais amáveis que tem, né? As unhas não aparecem, mas no dia a dia, né? Nós, com os embates que temos, que o Senhor proporciona no dia a dia, nós vemos as garras aparecendo, né? E na hora do nervosismo, o Hulk aparece, querendo destruir tudo, né? Que importa aí a gente controlar ele daí, né? Então, e não é só numa coisa externa e específica, é um trabalhar com o coração. Tá bom? Então, é mais profundo isso. E eu quero mostrar um pouquinho mais profundo para vocês sobre essas questões, tá bom? Veja isso, irmão. Como a gente percebeu ali, é mais profundo do que nós imaginávamos. Então, em Efésios, no capítulo 1, versículo
16, o apóstolo Paulo fala assim: eu não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o apóstolo Paulo, veja como ele ora para que os olhos do nosso coração sejam abertos e nós possamos ter o espírito de sabedoria e revelação. Revelação, quem revela para nós é o Espírito Santo, é Deus que revela para nós, né? Sabedoria, conhecimento, nós adquirimos por Deus abrir os nossos olhos e nós conseguimos ver o que está passando em nosso coração. Quais são os sentimentos que estão no nosso coração? Quais são as emoções, os pensamentos, as vontades que estão passando pelo nosso coração? Desde os hediondos aos medianos, aos que nós achamos que são certos, mas que são impulsionados muitas vezes pela ganância, pelo medo, pela timidez, por N motivos que não são os que agradam a Deus. Por isso que nós precisamos perceber algo que é mais importante. E agora eu quero levar vocês a entender um pouquinho o que se passa na nossa cachola, na nossa cabeça, no nosso coração, numa perspectiva de analisarmos o que há no nosso coração e podermos selecionar o que vai ficar, tá bom? Então vamos agora perceber isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai perceber mais profundamente sobre esses pontos, de que é mais profundo do que a gente imaginava, que não é só limpar as mãos ou ir lá no culto e tal, e a gente vai ter que ter uma preocupação com o nosso interior, com o coração, que é da onde procedem as saídas, né, as coisas ali. A gente vai perceber que na construção do templo é necessário os instrumentos de aferição, né, o plumo. Eu estou fazendo essa pecinha aqui para minha esposa, eu estou levantando essa paredinha, vou colocar uma janela aqui e tal, tudo. E aí eu uso o plumo, eu uso o esquadro, eu uso a linha para fazer as fileiras de tijolo corretas. Então é necessário uma dedicação maior e é um processo, não é de uma hora para outra, né? Eu tenho que me dedicar a isso. Então a nossa vida também ela é assim. Quando o Senhor Jesus ele vem falando para nós que é do coração que procedem as saídas da vida, a gente leva algumas coisas em consideração. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Desculpa. Vou pegar aqui a minha Bíblia. Então, quando a gente vai perceber que é do coração, e ele fala explicitamente ali, como a gente leu agora há pouco em Marcos, capítulo 7, né? Então, vamos pegar aqui agora. Agora veja uma coisa. Se é no coração, se é do coração que partem essas coisas, eu preciso analisar o meu coração. E o meu coração, quando a gente vai perceber, ele trata-se da minha alma, da mente, emoção, vontades, né? Que são alguns atributos da alma. Tem mais, mas esses vamos pegar particularmente, né? Então eu preciso analisar eles. E quando eu vou analisar eles, eu tenho que utilizar uma coisa, que a palavra chama de consciência, né? Tem um versículo muito importante no Provérbios, que está lá em Provérbios, deixa eu pegar aqui, 20 e 27, né? Quer ver, ó? Provérbios 20
27. Essa versão aqui, a Almeida Revista, né, ela vai falar assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre, do coração. Né? Mas tem, eu peguei aqui algumas versões que elas vão, tem algumas versões que não vai trazer a palavra espírito, vai trazer a alma do homem, né? E tem algumas versões que vão ser ainda mais específicas, que vai trazer a consciência do homem, e é onde eu quero chegar, porque nós vamos analisar o nosso coração pela consciência. E olha aqui, a Bíblia, eu vou citar as Bíblias que trazem a palavra consciência no lugar da palavra espírito e no lugar da palavra alma. Né? A Bíblia para todos, a Nova Bíblia, né, Viva, o livro, a OL, o livro, né? A Bíblia Viva, né? Elas trazem a palavra consciência. Deixa eu pegar uma aqui, vamos pegar aqui. A Bíblia Viva, vamos pegar aqui. 20 e 27. A consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele para revelar todos os pensamentos e emoções. Veja como a gente vai conseguir perscrutar, analisar o nosso íntimo pela consciência. Então, muitas vezes nós acabamos nos linkando com os nossos pensamentos, com as coisas que estão dentro de nós, pensando que isso faz parte de nós. Mas eu queria fazer um exercício simples que eu vi que para mim foi legal e fundamental e muito bom para que eu possa ter consciência de situações que acontecem comigo. Porque o trabalhar, meu irmão querido, é o Jorge no Jorge, não é o externo em mim. Eu tenho observo o externo, analiso o externo, eu vejo o externo, mas o externo ele não tem poder de estar me modificando, né? Como as tradições, né? A religiosidade, né? O Evangelho, a palavra do Senhor, ela fala profundamente no nosso coração, de mudança de vida, de arrependimento, né? De renovar a mente, né? Que é a mente, emoção e vontades fazem parte da alma. Então a gente precisa estar transformando essa alma. E um exercício que eu vi que ficou legal para mim entender um pouco sobre isso, Jorge, vi, por exemplo, a gente tem o céu azul, né? Vamos pôr como se o céu fosse a consciência, tá bom? E de repente vem as nuvens passando no céu. As nuvens são como os pensamentos, as emoções, as vontades, né? Elas estão ali do céu, mas elas são passageiras, né? O céu é maior do que as nuvens, você está entendendo? Ou a gente tem essa peça que eu estou fazendo aqui, não tem nada aqui dentro dessa peça, mas de repente ela vai ter um sofá, uma mesa, uma cama, uma bacia, vários objetos ali. A peça aqui, esse quarto vazio, essa peça vazia aqui é como se fosse minha consciência. E os objetos que estão dentro dela são os objetos móveis que foram colocados. Eu posso olhar para um móvel e falar: eu não gosto dessa cadeira. Essa cadeira não condiz com a minha posição, com quem eu sou. Eu não estou achando bem bom ela por N motivos. E eu posso tirar ela e trocar. Eu não aceito ela aqui. Então você consegue entender como que você vai analisar, tomar consciência de você. Você vai analisar o seu interior, os pensamentos que permeiam a sua cabeça, que passam diuturnamente, as emoções. E especificar elas e nomenclaturar elas devidamente, entendendo que elas não fazem parte de você e elas, a partir dessa consciência, elas não vão mais ter domínio em você, porque o Espírito Santo ele comunica com o meu espírito e a consciência é um atributo do Espírito. Então, veja,
Quando se eu estou nervoso, eu vou tomar uma decisão, eu vou desembocar no externo, no físico, no material, uma palavra, uma decisão com base nas minhas emoções, que são passageiras. E se eu estou irado, eu falo alguma coisa para alguém que amo, para alguma pessoa, e daí depois passou o tempo, passou a ira, eu fiquei sereno novamente, daí eu vou analisar, poxa, o que eu fiz, como eu machuquei tal pessoa, como eu fiz isso e aquilo e tal, eu vou me arrepender por conta que eu agi na emoção. Ou às vezes não é a emoção só, são vontades, são pensamentos que estão agora populando a minha mente, cujas quais eu fiz deles como crenças. E essas crenças, elas têm facetas, ninguém é dono da verdade, né? Por exemplo, se eu olhar esse peão desse plumo aqui e mostrar para você, você vai falar assim, ele tem uma forma assim, comprida, tal, não sei o quê. E se alguém for de cima olhar, vai falar, não, ele é redondinho. E outro vai falar, se for de lado, o outro vai falar, ele tem um furo bem do lado, bem aqui e tal. Cada um vai ter uma dimensão da realidade, mas não toda a realidade, porque só Deus tem toda a realidade. Então, se eu ajo com base nos meus pensamentos, no meu conhecimento temporal e passageiro, eu tenho uma grande margem de errar e fazer um juízo pecaminoso. Então, como o Senhor Jesus fala lá, como a gente viu lá em Marcos, do coração procedem os adultérios. Adultério, ele usa a palavra adultério. E o Senhor Jesus lá em Mateus, vamos pegar aqui, Mateus, deixa eu pegar Mateus 5, vamos aqui, Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 7, por exemplo, vai falar assim, estou na Bíblia Viva, felizes são os que são amáveis e têm misericórdia dos outros, porque a eles se mostrará misericórdia. Vamos pegar aqui na Almeida, fiel, Corrigir fiel. Bem-aventurados misericordiosos, né? Daí, vamos pegar um versículo específico aqui. Não crereis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois bem, em verdade, o terra e o céu passarão, mas as minhas palavras não passarão, né? Qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que use cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele vai falar, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Se qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. Raca é louco, né? E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, olha que pesado todas essas coisas aqui. Portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e reconcilia-te primeiro com teu irmão, né? Daí, ele vai falar ali, ouvistes, pois, foi dito aos antigos, não cometerás adultério, porém vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Então o Senhor vai trazendo ali um profundo para nós, muito maior do que nós imaginávamos, não é? Imaginávamos, né? E no 27 ele vai falar assim, que esse que eu falei do cometer adultério, esse no 27. E no 48 ele vai falar assim, que é o último versículo do capítulo 5, ela vai dizer, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então a gente pode dar andamento nessa situação dessa maneira, analisando o nosso coração, porque é dele que procedem os males. Então nós vamos ter que tratar o nosso coração de uma maneira excepcional, de uma maneira ímpar, né?
avaliando, só de nós observarmos, irmãos, e constatarmos, nós já vamos ver que ele é o que precisa ser mudado e vamos tomar atitude para mudar, né? Então, e tem mais. E lá no versículo 8 do Mateus, do Marcos 7, vai falar assim, e muitas coisas semelhantes a essas fazeis, falando em relação à tradição dos anciãos. Então vamos entender que há muitas coisas que nós fazemos e achamos que está certo, né? Achamos que está tudo bem, mas há um nível de crescimento preparado para nós, irmãos. Eu quero que você entenda isso. E esse nível de crescimento, ele demanda usarmos os materiais que o Senhor nos dispõe, de aferição, né? Prumo, a trena, né? A régua, o esquadro, né? Analisarmos metodicamente e melindrosamente o nosso coração, o nosso proceder, se está de acordo com o Senhor, né? E analisar também muitas das coisas que nós fazemos, que são introduzidas como preceitos de Deus, mas são preceitos de homens. E por conta desse preceito de homens, nós acabamos invalidando o mandamento de Deus. E por isso que eu puxei a gente estar no culto, às vezes pegar aquela uma hora cumprir meu papel, culto, na missa. Eu sou um religioso, sou um cristão, porque eu faço isso, né? Mas ao decorrer da semana, dos dias, dos meses, a gente se mostra outra pessoa. A gente não tem esse trabalhar de analisarmos o nosso coração e levarmos a sério esse arrependimento, essa metanoia, esse trabalhar que o Espírito Santo nos afere pela nossa consciência. Demanda termos um tempo a sós e analisarmos o nosso proceder diário, o que se passa no nosso coração, os nossos conceitos e preconceitos, para que possamos crescer em Cristo, sermos maduros em Cristo. Então, por isso que eu gravei esse vídeo, meu querido irmão, para que você possa entender que são maiores os planos de Deus que os nossos planos. Salmo, deixa eu ver se eu me lembro aqui, irmão. Veja que bênção que é. Se eu não me engano é Salmo 24, deixa eu ver se é. Salmo 24. Salmos 24 vai falar assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. No 2, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Olha a pergunta que ele faz. Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem quer estar com o Senhor? Você quer isso, meu irmão? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe, né? Curte o vídeo, dá um like no vídeo para fortalecer o canal e se inscreve no canal e compartilha também, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.